Às vezes você percebe que o pior não é lutar. O pior é lutar tanto por tanto tempo que chega um momento em que você encosta a mão no próprio limite e sente que não tem mais nada para entregar. Não é só um cansaço do corpo, é um cansaço que parece morar mais fundo. Um esgotamento que não se cura com uma noite de sono, não se resolve com uma manhã tranquila, não se desfaz só porque alguém diz vai dar certo. Porque no fundo, você nem está pedindo que tudo seja fácil. Você só queria respirar sem sentir o peito apertado. Só queria atravessar um dia sem precisar ser forte o tempo inteiro. E o que mais incomoda é isso. Esse cansaço profundo quase nunca aparece no começo da caminhada. No começo, a gente até se assusta, mas ainda tem adrenalina, ainda tem esperança quente, ainda tem energia de decisão. A dor vem, mas você aguenta. A dificuldade cresce, mas você se adapta. Só que esse tipo de esgotamento, ele chega justamente agora. Quando você já venceu tanta coisa. Quando você já atravessou fases que ninguém imaginaria suportar. Quando faltava tão pouco para terminar. Quando você achava que, finalmente, depois de tanta tempestade, respiraria aliviado. É como se, de repente, tudo ficasse pesado demais na última curva. E então você se pega fazendo aquela pergunta, muitas vezes sem dizer em voz alta, porque parece até feio admitir, por que isso está acontecendo logo agora? Você olha ao redor e pensa que não faz sentido. Não combina com o momento. Não combina com o tanto que você já avançou. Não combina com o que você vinha suportando. A pressão fica desproporcional. O peso fica estranho, quase sem explicação. E é aí que nasce uma confusão silenciosa, porque você tenta traduzir o que está sentindo em palavras comuns, mas o que você sente agora não é comum. Parece que alguém empurrou uma porta invisível dentro de você, e de repente a coragem que antes era firme começa a tremer. A mente começa a sugerir pausas longas demais, e uma vontade quieta de desistir começa a soprar como vento frio. Não chega como um ataque óbvio, não chega como um desastre escandaloso. Chega como um pensamento simples, pequeno, quase tímido. Eu não aguento mais. E o mais estranho é que você sabe que já enfrentou coisas piores. Você sabe que já passou por noites mais duras, já lidou com perdas mais profundas, já atravessou portas que pareciam impossíveis, mas por algum motivo, essa etapa mexe em áreas que você não esperava. O corpo cansa, a mente cansa, a fé tenta se manter firme. E mesmo assim parece que tem algo drenando suas forças por dentro, silenciosamente, até que qualquer pequeno desafio pareça grande demais, até que qualquer detalhe vire um fardo, até que uma simples tarefa pareça uma montanha. E nessa hora, sem perceber, você começa a interpretar o cansaço como sinal. Só que nem sempre a gente lê esse sinal do jeito certo. Porque existe um tipo de cansaço que não é derrota, é aproximação. Existe um tipo de peso que não é para te quebrar. É para te fazer perceber o tamanho do que você está prestes a atravessar. A alma reconhece quando está perto de algo importante, mesmo sem ver nada acontecendo do lado de fora. E é por isso que esse agora é tão delicado. Porque você olha o cenário e não vê mudanças grandes, não vê aplausos, não vê respostas claras. Mas dentro de você, alguma coisa sabe, como se o coração estivesse diante de um limite invisível. Se você atravessa, uma fase inteira começa. Se você para, você estaciona exatamente antes do ponto que muda tudo. E quando você não entende isso, a mente tenta explicar do jeito mais rápido. Talvez não seja para mim. Talvez eu tenha entendido errado. Talvez Deus tenha outros planos. Talvez eu tenha lido tudo errado. Percebe como a dúvida não precisa gritar para te desmontar? Ela só precisa entrar. Só precisa se sentar no canto do pensamento. E, num coração cansado, pensamentos pequenos ganham proporções enormes. Por isso a palavra é tão precisa quando diz que necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, em Hebreus 10:36. Essa frase não é só um conselho bonito, ela revela uma verdade que às vezes dói admitir.
A promessa não chega apenas depois do esforço. Ela chega depois da perseverança. Esforço é aquilo que você entrega. Perseverança é aquilo que você mantém. Esforço é o que você dá em um dia difícil. Perseverança é você continuar mesmo quando o dia difícil vira uma fase inteira. E é exatamente nesse ponto, quando você já fez tanto, que a resistência aparece mais forte. Não é coincidência. Quando a gente está longe do propósito, tudo pode até doer, mas as dores não têm esse tipo de pressão. Existe uma diferença entre dificuldades comuns e aquela pressão desproporcional que tenta tocar a sua resistência interna. É como se algo quisesse te convencer de que tudo o que você viveu até aqui foi inútil. Como se quisesse te fazer esquecer cada vitória, cada superação, cada oração respondida, cada livramento que você nem percebeu. Como se quisesse apagar o valor da sua trajetória e deixar só uma frase ecoando: não adianta continuar. E o mais doloroso é que quando você está esgotado, essa narrativa soa lógica. É por isso que ela é tão perigosa, porque ela parece sensata. Ela não vem com cara de mentira. Ela vem com cara de realismo. Ela vem travestida de maturidade. E de forma inteligente, ela usa memórias reais, tentativas antigas, frustrações antigas, palavras que machucaram, momentos em que você se sentiu sozinho, promessas que pareciam distantes. Ela junta tudo isso e transforma em argumento contra você. Só que existe uma verdade que precisa ser lembrada com carinho, firmeza e luz. Exaustão não é prova de que acabou. Exaustão, muitas vezes, é prova de que está perto. E perto nem sempre significa amanhã ou daqui a 5 minutos. Perto pode significar pronto por dentro, porque tem coisas que Deus não libera antes de você estar preparado para sustentar. E quando você está chegando nesse lugar, é comum que a pressão aumente como se fosse a última tentativa de te fazer parar antes de atravessar. É por isso que a palavra também diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Em Gálatas 6:9. Percebe a ordem? A colheita não vem antes do cansaço, ela vem depois dele. Existe uma fase do cansaço que é, paradoxalmente, uma fase de proximidade. E quando você entende isso, algo muda dentro de você. Você para de chamar de fim aquilo que, na verdade, é último trecho. Só que a pressão não vem sozinha. Quando o cansaço não te para, a dúvida tenta te embaraçar. E a dúvida raramente aparece dizendo: Deus está errado. Porque você não acreditaria nisso com facilidade. A dúvida costuma ser mais sutil. Ela diz: e se você estiver errado? E quando essa pergunta entra num coração cansado, ela vira um labirinto. Você tenta se lembrar do que sentiu quando orou, tenta recordar a paz que teve, tenta resgatar a certeza que parecia firme. Mas a mente agora está cheia de sugestões contrárias e o coração, cansado, perde a nitidez. É por isso que Tiago diz que aquele que pede deve pedir com fé sem duvidar, em Tiago 1:6. Não porque Deus se ofenda com perguntas, mas porque a dúvida desorganiza a direção. Ela mexe no eixo. E quando o eixo se perde, o próximo passo, aquele que falta, perde força. E como se não bastasse, existe uma terceira armadilha que costuma aparecer bem perto das viradas: a comparação. Você olha para a vida de outras pessoas, para o ritmo de outras pessoas, para as conquistas de outras pessoas, e de repente parece que você está atrasado. Parece que você ficou para trás. Parece que Deus fez por outros o que não faz por você. E essa dor é sutil, mas profunda, porque ela não vem como inveja óbvia. Ela vem como tristeza, como sensação de insuficiência, como se você não fosse o tipo de pessoa que chega lá. Só que isso também é distração. E distração nesse contexto é perda de direção espiritual. Por isso Paulo fala sobre se manter sem distração, em 1 Coríntios 7:35. Não como rigidez, mas como proteção do coração. Porque quando a comparação te tira do seu caminho, ela te faz gastar energia com uma rota que não foi feita para você.
Ela te faz negociar com a própria promessa. Ela te faz duvidar do processo. E o processo, justamente agora, é o que está te lapidando para atravessar. E então, num último movimento, quando o cansaço não te parou, quando a dúvida não te desmontou, quando a comparação não te desviou, vem o ataque mais silencioso, a identidade, aquele pensamento que tenta tocar o seu valor. Eu não sou capaz. Talvez eu não tenha sido chamado para algo assim. Por que Deus usaria alguém como eu? Essas frases não nascem do Espírito de Deus. Elas são sementes plantadas para criar rachaduras no terreno onde a sua fé se apoia. Porque quando alguém começa a duvidar de quem é, a coragem se dissolve devagar. E sem coragem, o último passo parece maior do que todos os anteriores. É por isso que a palavra fala de armadura, de firmeza, de resistência no dia mau, em Efésios 6, 11-13. O dia mau nem sempre é um dia de tragédia. Às vezes é um dia de confusão interna. Um dia em que nada aconteceu por fora, mas tudo tenta desabar por dentro. E a guerra, nesse tipo de dia, não é para provar força, é para preservar convicção. E aqui eu quero que você respire com sinceridade. Não como quem se prepara para correr mais, mas como quem se permite admitir: eu estou cansado. Porque cansaço não é falta de fé. Cansaço é sinal de que você caminhou longe. E talvez você tenha caminhado tanto por tanto tempo que aprendeu a engolir as próprias dores, a seguir sem contar para ninguém, a se manter inteiro por fora, mesmo quando o coração está pedindo colo. Então, antes de qualquer coisa, deixa esse momento ficar manso por dentro. Deixa o peito baixar um pouco, deixa a alma assentar. E faz uma coisa simples, mas poderosa. Reconhece diante de Deus esse peso que você não contou para ninguém. Não precisa enfeitar, não precisa ser forte agora. Você pode só ser sincero. Senhor, olha para esse coração que chegou até aqui. Olha para esse cansaço, que não é preguiça, não é fraqueza, não é falta de amor pela vida. É desgaste acumulado, é batalha travada no silêncio. É uma pessoa que suportou mais do que qualquer um imaginaria, e mesmo assim está aqui. Pai, visita esse lugar escondido onde ninguém vê. Toca onde a exaustão drenou forças. Sopra renovo onde a esperança ficou quieta. Traz clareza onde a dúvida tentou confundir. Traz foco onde a comparação tentou desviar. E, sobretudo, fortalece a identidade. Lembra quem a pessoa é em ti, lembra o que o Senhor já sustentou, lembra quantas vezes a tua mão já esteve presente, mesmo quando não parecia. Se houver uma última curva, não deixa que ela pare na beira. Se houver um último passo, não deixa que a mente transforme isso em impossibilidade. Sustenta com a tua paz, sustenta com a tua presença. E que essa pessoa entenda, se a pressão aumentou agora, não é porque o Senhor se afastou, é porque algo está sendo atravessado, e o Senhor atravessa junto. Amém. E agora, com o coração um pouco mais calmo, eu quero te dizer com muita delicadeza: você não chegou até aqui para parar agora. Você não suportou tanto para desistir no trecho mais decisivo. Esse peso na última curva não precisa ser o seu fim. Pode ser apenas o anúncio de que você está a centímetros de uma virada que você ainda não consegue ver. Há algo que quase nunca é dito em voz alta, mas que se revela com clareza quando alguém chega nesse ponto da caminhada. O último trecho não exige mais força, exige discernimento. Porque até aqui você aprendeu a avançar empurrando, insistindo, se superando, resistindo à dor. Mas existe um momento em que continuar tentando do mesmo jeito começa a drenar mais do que constrói. E é justamente aí que muitos confundem perseverança com desgaste inútil, quando, na verdade, o que está sendo pedido não é que você force mais, é que você permaneça de outra forma. Esse cansaço que você sente agora não é apenas físico nem emocional. Ele toca um lugar mais fundo, um lugar onde a alma começa a perceber que não dá mais para carregar tudo sozinha. E isso assusta, porque, por muito tempo, a sua sobrevivência esteve ligada à sua capacidade de aguentar. Você aprendeu a seguir mesmo sem respostas,
a continuar mesmo sem aplausos, a sustentar situações longas demais, sem reclamar. E agora, quando esse modelo começa a falhar, a primeira interpretação costuma ser dura. Algo está errado comigo. Mas nem sempre algo está errado. Às vezes, algo está mudando. Existe um tipo de desgaste que não vem para te quebrar, mas para te ensinar que a próxima fase não será sustentada do mesmo jeito que a anterior. O problema é que quando a gente não reconhece isso, tenta usar as mesmas armas em uma batalha diferente. E aí, o peso parece desproporcional. A fé começa a parecer frágil. A esperança fica instável. E você passa a se perguntar se perdeu algo no caminho, quando na verdade você está sendo conduzido para um outro nível de dependência. Esse é um ponto delicado, porque o inimigo se aproveita exatamente dessa transição. Ele não precisa inventar ataques novos. Ele só precisa amplificar aquilo que você ainda não entendeu. Ele pega o cansaço natural de quem atravessou muito e o transforma em acusação. Ele pega a sensibilidade de quem está mais próximo da promessa e a transforma em fragilidade. Ele pega a vulnerabilidade legítima de quem caminhou longe e a usa para plantar interpretações erradas. E é por isso que nessa fase, o pensamento não vem dizendo, desista agora. Ele vem dizendo, descanse do jeito errado. Ele vem dizendo, afaste-se só um pouco. Ele vem dizendo, pare só por enquanto. Porque o perigo maior não está na desistência explícita, mas na pausa que se alonga até virar abandono. O inimigo não precisa te empurrar para fora do caminho, basta te convencer a sentar na beira dele. Talvez você tenha sentido isso. Um desejo de se afastar silenciosamente, de diminuir o ritmo sem perceber, de deixar para depois decisões que antes eram claras, de adiar conversas importantes, de empurrar compromissos espirituais para quando tiver mais força. Tudo isso parece legítimo quando se está cansado, e de fato o descanso é necessário. Mas existe uma diferença sutil e profunda entre o descanso que restaura e o afastamento que enfraquece. O descanso que vem de Deus te aproxima, ele reorganiza por dentro, ele traz clareza, ele devolve o foco. Já o afastamento que nasce do cansaço mal interpretado te isola, te confunde, te deixa mais sensível a pensamentos que não combinam com a verdade. E o perigo não está no descanso em si, mas na motivação invisível que o sustenta. Porque quando o descanso nasce do medo de continuar, ele não cura, ele paralisa. É nesse ponto que a perseverança ganha um significado mais profundo. Perseverar não é insistir com os dentes cerrados. Perseverar é continuar alinhado, mesmo em ritmo diferente. É não abandonar o eixo interno, mesmo quando o corpo pede pausa. É não negociar a convicção só porque o cansaço grita. E isso exige uma maturidade espiritual que só nasce depois de longas caminhadas. Talvez você esteja vivendo algo que não combina com o discurso de vitória que ouviu tantas vezes. Talvez não haja fogos, nem euforia, nem sinais externos claros. Só um peso estranho, uma pressão silenciosa, uma sensação de que tudo está mais sensível do que antes. Mas isso não significa retrocesso. Muitas vezes, significa que você saiu da fase do impulso e entrou na fase do alinhamento. E alinhamento dói, porque exige ajuste fino, exige abrir mão de controles antigos, exige confiar sem ver. O inimigo sabe disso. E é por isso que, quando ele percebe que você não está mais reagindo por emoção, ele tenta mexer na sua percepção de tempo. Ele sussurra que demorou demais, que já deveria ter acontecido, que, se fosse de Deus, já teria se resolvido. E esse argumento parece forte, porque o tempo prolongado cansa mesmo. Mas ele ignora uma verdade essencial. Nem tudo que demora está atrasado. Algumas coisas estão amadurecendo. Existe um tempo em que Deus trabalha fora, resolvendo circunstâncias. E existe um tempo em que Ele trabalha dentro, preparando sustentação. O problema é que a gente costuma chamar de demora, justamente o tempo em que o interior está sendo fortalecido para não colapsar quando a promessa chegar. Porque promessas grandes não exigem só fé para receber,
exigem estrutura para manter. E é aqui que muitos se perdem, porque eles confundem silêncio com ausência, lentidão com negação, desgaste com fracasso. Mas o que está acontecendo dentro de você agora pode ser exatamente o que vai impedir que você perca o que está prestes a alcançar. Há bênçãos que chegam rápido e se perdem rápido porque não encontram base. E há promessas que parecem resistir ao tempo justamente para criar raiz. É por isso que a palavra fala tantas vezes sobre permanecer. Não como algo passivo, mas como uma postura ativa de quem escolhe não sair do lugar onde Deus o colocou, mesmo sem entender tudo. Permanecer não é estagnar. Permanecer é se manter disponível. É dizer, eu não entendo o processo, mas não vou negociar a direção. E quando você permanece, algo curioso acontece. A guerra muda de forma. O ataque deixa de ser externo e passa a ser interno. Não porque você esteja fraco, mas porque o inimigo sabe que, se não mexer em você, não consegue mexer em mais nada. Ele começa a questionar sua identidade, seu valor, sua legitimidade. Ele tenta te convencer de que você não é o tipo de pessoa que chega até o fim. Ele tenta reabrir culpas antigas, falhas que já foram tratadas, histórias que já deveriam estar resolvidas. Tudo isso não aparece para te informar, aparece para te desgastar. Mas existe uma revelação escondida aí. Ninguém tem a identidade atacada quando está longe do propósito. Esse tipo de ataque só acontece quando você já avançou o suficiente para incomodar. Só quando você está prestes a ocupar um lugar que não pode ser ocupado por alguém desconectado de quem é em Deus. O ataque à identidade não é sinal de queda. É sinal de ameaça espiritual ao território que você está prestes a atravessar. Por isso, resistir agora não é provar força. É proteger a verdade sobre quem você é. É não permitir que pensamentos cansados se transformem em verdades absolutas. É lembrar, com delicadeza, mas com firmeza, que você não chegou até aqui por acaso, que você não suportou tudo isso para ser abandonado na última curva. Que o mesmo Deus que te sustentou quando você nem sabia orar direito, continua presente agora, mesmo quando o coração está confuso. Talvez você não sinta fé em forma de empolgação. Talvez sinta fé em forma de insistência silenciosa. E isso também é fé. Uma fé mais madura, menos barulhenta, menos emocional, mas profundamente enraizada. Uma fé que não precisa entender tudo para continuar caminhando. Então, se você sente vontade de parar agora, não se condene por isso. Observe. Discernir é mais importante do que reagir. Pergunte-se com honestidade. Isso é descanso necessário ou é desgaste tentando me tirar do lugar certo? Essa pergunta feita com sinceridade já começa a desmontar a estratégia invisível. Porque a verdade é simples, ainda que não seja fácil. Você está mais perto do que imagina. E justamente por isso o caminho parece mais estreito, mais silencioso, mais exigente. Mas o estreitamento não é sinal de erro, é sinal de transição. Respire mais uma vez. Não para fugir do processo, mas para atravessá-lo com consciência. Há algo sendo alinhado em você agora que não poderia ter sido feito no começo da caminhada. E no próximo trecho, a gente vai tocar exatamente nisso. Como atravessar esse ponto sem perder o coração, sem endurecer a alma e sem abandonar a esperança que te trouxe até aqui, mesmo quando tudo dentro parece cansado demais. Existe um momento na caminhada em que a maior tentação não é desistir, é endurecer. Porque quando o cansaço se prolonga e as respostas não chegam do jeito que você imaginou, algo dentro de você começa a se proteger. Não de forma consciente, mas quase instintiva. Você vai ficando mais fechado, mais desconfiado, menos disposto a sentir. A esperança não desaparece de uma vez. Ela vai sendo empurrada para um canto como se fosse perigoso esperar demais. E sem perceber, você começa a caminhar apenas para não cair, não mais para viver o que foi prometido. Esse endurecimento é sutil. Ele não parece rebeldia.
Não parece afastamento explícito. Muitas vezes parece maturidade, parece autocontrole, parece alguém que aprendeu a não criar expectativas, mas no fundo é apenas um coração cansado tentando não se frustrar de novo. E é aqui que o processo fica ainda mais delicado, porque o mesmo cansaço que tenta te fazer parar, também tenta te fazer continuar, só que sem sentir, continuar sem esperar, continuar sem confiar, continuar apenas por hábito. Só que Deus não conduz ninguém para uma promessa sem o coração. Ele não trabalha apenas com passos mecânicos, ele trabalha com entrega viva. E quando você chega nesse ponto, a batalha deixa de ser apenas não desistir e passa a ser não se fechar, porque é possível seguir em frente com os pés e deixar a alma para trás. Talvez você tenha sentido isso, uma espécie de anestesia emocional. Você ora, mas ora diferente. Escuta, mas escuta sem profundidade. Continua, mas sem o mesmo brilho interno. Não porque deixou de acreditar em Deus, mas porque acredita com cautela. Como quem diz, eu continuo, mas não me empolgo mais. E isso parece seguro, parece prudente, parece proteção, mas na verdade é um risco silencioso. Porque quando a promessa chega, ela encontra aquilo que você preservou vivo. Se o coração estiver fechado, a bênção chega, mas não encontra espaço para se expandir. E Deus, que vê além do agora, muitas vezes permite esse tempo mais estreito, justamente para curar o coração antes de entregar aquilo que poderia ser perdido por falta de abertura. É por isso que esse trecho da jornada costuma ser tão silencioso. Não há grandes emoções, não há grandes sinais externos. Há apenas uma escolha repetida, diária, quase invisível. Continuar com o coração aberto, mesmo cansado. Continuar sensível, mesmo ferido. Continuar confiando, mesmo sem entender. E essa escolha dói mais do que lutar. Porque lutar você já sabe fazer. Você aprendeu a resistir, aprendeu a aguentar, aprendeu a seguir mesmo com peso. Mas manter o coração vivo quando tudo em você pede defesa, isso exige um tipo de coragem mais profundo. Uma coragem que não se baseia na força, mas na entrega. O inimigo sabe disso, e quando percebe que você não vai parar, ele tenta te tornar frio. Ele tenta te convencer de que sentir demais é perigoso, de que esperar demais machuca, de que confiar demais decepciona. Ele sussurra que é melhor manter distância, que é melhor não criar expectativa, que é melhor continuar sem se envolver tanto com a promessa. Porque ele sabe, um coração fechado pode até chegar, mas não permanece. E é aqui que muita gente se perde sem perceber. Não porque desistiu do caminho, mas porque desistiu de sentir. Porque deixou de se permitir acreditar com inteireza. Porque trocou a fé viva por uma fé defensiva. Uma fé que diz, se acontecer, aconteceu. Se não, tudo bem. Só que no fundo não está tudo bem. Há uma tristeza silenciosa aí. Uma renúncia disfarçada de maturidade. Mas Deus não te chamou para sobreviver espiritualmente. Ele te chamou para viver plenamente. E viver plenamente não significa ausência de dor. Significa presença de sentido. Significa atravessar mesmo quando dói, sem perder a sensibilidade. Significa permitir que Deus continue tocando áreas que você gostaria de proteger. Talvez esse seja o ponto mais profundo desse processo. Permitir que Deus cuide não só do que vai acontecer, mas de quem você está se tornando enquanto espera. Porque a espera também transforma. Ela revela onde você se fechou sem perceber, onde você se protegeu além do necessário, onde você passou a carregar tudo sozinho quando poderia ter descansado em Deus. E descansar em Deus não é parar de caminhar, é caminhar sem endurecer, é permitir que o coração continue acessível. É falar com Deus não apenas como quem cumpre uma rotina, mas como quem se apresenta vulnerável. Como quem diz, eu estou cansado, mas não quero me fechar. Eu estou confuso, mas não quero endurecer. Eu estou no limite, mas não quero perder a capacidade de confiar. Esse tipo de oração não é longa, não é elaborada.
Às vezes é só um suspiro, às vezes é só um pensamento entregue, às vezes é só um silêncio sincero, mas ele reorganiza por dentro. Ele impede que o cansaço se transforme em frieza. Ele impede que a decepção vire identidade. E há algo importante que você precisa ouvir com clareza. Deus não se ofende com o seu cansaço. Ele não se afasta porque você está esgotado. Pelo contrário, muitas vezes é justamente aí que ele se aproxima de um jeito mais íntimo. Não para te cobrar mais força, mas para te sustentar com a dele. Quando Jesus disse que os cansados e sobrecarregados poderiam ir até ele para encontrar descanso, ele não estava falando apenas de descanso físico. Ele estava falando desse descanso interno, onde o peso de ter que ser forte o tempo inteiro finalmente é colocado no lugar certo, onde você percebe que não precisa provar nada para continuar sendo amado, onde a caminhada deixa de ser uma tentativa desesperada de dar conta e passa a ser uma resposta à graça. Talvez você tenha aprendido ao longo da vida que só é digno quem aguenta, que só é valorizado quem não cai, que só é respeitado quem não demonstra fraqueza. E agora, Deus está gentilmente desmontando essa lógica dentro de você. Não para te expor, mas para te libertar. Porque a promessa que vem exige alguém inteiro, não alguém apenas resistente. E isso muda tudo. Porque a partir daqui, a pergunta não é mais, vou desistir ou continuar? A pergunta passa a ser, vou continuar do mesmo jeito ou vou permitir que Deus me conduza de outra forma? E essa escolha define como você atravessa o último trecho. Você não precisa se tornar alguém duro para chegar até o fim. Você não precisa anestesiar a esperança para se proteger. Você não precisa abandonar o sentir para continuar caminhando. O que você precisa é aprender a caminhar sustentado, não apenas empurrado. E isso muitas vezes acontece quando você finalmente admite que não dá mais para carregar tudo sozinho. Quando você para de negociar com a própria dor. Quando você deixa de fingir que está tudo sob controle. Quando você se apresenta inteiro, com fé e com cansaço, com confiança e com medo, e diz, eu continuo, mas preciso de ajuda. Esse tipo de entrega não atrasa a promessa. Ele a prepara, porque o que está adiante não é apenas uma resposta externa. É uma nova forma de viver. E Deus não quer que você chegue lá quebrado por dentro, mesmo tendo vencido por fora. Ele quer que você atravesse esse último trecho com o coração vivo, sensível, alinhado. No próximo momento, vamos tocar exatamente nisso. Como atravessar o último passo sem perder a alma no processo e como reconhecer os sinais de que você já está sendo sustentado, mesmo quando ainda não vê o resultado. Há um instante na caminhada em que você já não precisa mais provar nada. Não para Deus, não para o mundo, nem para si mesmo. É o instante em que a vida começa a te pedir algo diferente da força, presença. Porque tudo o que precisava ser sustentado à base de esforço já foi. Tudo o que exigia resistência extrema já ficou para trás. Agora, o que está diante de você não se atravessa com tensão, se atravessa com alinhamento. Esse é o ponto em que muitos não percebem que já estão sendo sustentados. Porque a sustentação de Deus, nessa fase, não vem como euforia. Ela vem como firmeza silenciosa. Como uma calma estranha no meio do peso, como uma capacidade inexplicável de continuar mesmo sem clareza total. Você não sente empolgação, mas sente que não pode parar. Não sente certeza absoluta, mas sente que desistir agora seria incoerente com tudo o que você já viveu. Isso não é confusão, é maturidade espiritual. Existe uma fé que grita, celebra, corre, e existe uma fé que permanece, que não faz barulho, que não precisa se afirmar, que apenas fica. Essa fé nasce quando você já atravessou perdas demais para ser ingênuo, dores demais para ser superficial e processos demais para ser apressado. Ela não depende de emoção constante. Ela depende de convicção silenciosa. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo com você agora. Talvez você não esteja fraco. Talvez você esteja pronto.
pronto para não precisar mais de provas externas, pronto para não depender mais de sinais o tempo inteiro, pronto para continuar mesmo quando a mente oscila, porque o espírito já entendeu algo que a lógica ainda não alcançou, pronto para dar o último passo não porque tudo está claro, mas porque parar agora não faz mais sentido. O último passo quase nunca vem com aplausos, ele vem com silêncio, com um certo vazio de expectativa, com uma sensação estranha de "é agora", mesmo sem saber exatamente o que isso significa. É por isso que tanta gente trava nesse ponto, porque o ego quer confirmação, quer segurança total, quer garantias, mas o espírito reconhece o momento mesmo sem essas coisas. O último passo não exige que você veja, exige que você confie. E confiar nesse estágio não é repetir frases bonitas. É escolher não negociar com pensamentos que tentam te diminuir. É escolher não dar ouvidos àquela voz que diz que você já deveria estar em outro lugar. É escolher não se comparar, não se apressar, não se endurecer. É escolher permanecer sensível, mesmo quando o cansaço tenta te proteger com frieza. Talvez você não perceba, mas algo já mudou dentro de você. Você não reage mais como antes. Você não se desespera como antes. Você não se quebra como antes. Você sente o peso, mas ele não te define. Você sente a dúvida, mas ela não te governa. Você sente o medo, mas ele não te paralisa. Isso é crescimento. Mesmo que não tenha sido bonito, mesmo que não tenha sido rápido, mesmo que tenha doído. E aqui existe uma verdade que fecha tudo com clareza espiritual. O inimigo só intensifica o ataque quando sabe que perdeu o controle do tempo. Quando ele percebe que não consegue mais atrasar o processo, ele tenta fazer você parar por conta própria. Não porque você não pode continuar, mas porque você pode atravessar. Mas atravessar agora não é correr, é avançar com o coração inteiro. É por isso que este momento pede algo simples e profundo. Não se desconecte de quem você é em Deus por causa do cansaço. Não entregue sua identidade para pensamentos passageiros. Não defina sua história por um trecho difícil. Não transforme exaustão em sentença. Exaustão é condição temporária. Propósito é permanente. Você não está aqui por acaso. Não chegou até esse ponto por insistência humana apenas. Houve cuidado, houve proteção, houve livramentos que você nem percebeu, houve portas que não se fecharam quando poderiam, houve forças que surgiram quando não existiam. Isso não some agora. O mesmo Deus que te sustentou quando você não tinha estrutura emocional para entender o processo está te sustentando agora, quando você já consegue perceber o valor do silêncio, da espera, da maturidade. Ele não te trouxe até aqui para te abandonar no limite. Ele não te fez atravessar tanto para te deixar estacionado na última curva. O que está diante de você não é um fim, é um limiar. E limiares são atravessados com reverência, não com pressa. Por isso, antes de qualquer movimento, deixa o coração se aquietar mais uma vez. Não para desistir, mas para alinhar. Respira fundo. Solta o peso que não é seu carregar sozinho. Entrega a Deus aquilo que você não consegue mais sustentar com força humana. Não precisa de discurso, não precisa de promessa, só presença. Senhor, aqui está esse coração que chegou até o limite sem parar. Aqui está essa vida que suportou mais do que imaginava ser possível. Tu vês o cansaço que ninguém vê, a luta que ninguém conhece, o peso que não aparece por fora. Tu sabes que não é falta de fé, é excesso de caminhada. Não é desistência, é exaustão. Pai, sustenta agora não com cobranças, mas com graça. Reorganiza o interior. Alinha pensamentos, silencia vozes que não vêm de ti. Fortalece a convicção que foi sendo construída no silêncio. Que essa pessoa não pare no ponto que muda tudo. Que ela atravesse não pela força, mas pela confiança. Que ela reconheça que se chegou até aqui, não foi para voltar. Foi para avançar de um jeito novo. Guarda o coração, firma os passos e conduz com a tua paz. Amém. E agora, leva isso com você.
Se está difícil desse jeito, é porque é importante. Se está pesado agora, é porque você está perto. Se o ataque aumentou, é porque o avanço já começou. Você não suportou demais para desistir agora. Você não caminhou tanto para parar na beira. Você não chegou até aqui para perder o último passo. O que está à frente não depende mais do quanto você aguenta. Depende apenas de você não parar. E você não vai.